Está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículos 10 e 11, o seguinte: O que devemos fazer, então? Perguntaram as multidões. E João, então, respondia: Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Eu sou o pastor Alan, essa é mais uma Quinta Teológica e hoje nós vamos falar sobre um ministério que tem aqui na igreja que atende quem realmente não tem, às vezes, quase nada, porque recém está começando a vida. Quer entender mais? Acompanhe a gente. No seu ministério, Jesus falou muito sobre as crianças, como devemos ensiná-las, como devemos cuidar delas e como devemos amá-las. Elas são parte fundamental do seu ministério e é de extrema importância nós ajudarmos, especialmente quando elas precisam. A IBBR tem um trabalho muito sério e honesto e muito bem realizado com as crianças que são filhos dos membros da IBBR. Mas nós não atendemos só as crianças que estão aqui. Há um trabalho precioso que já existe há um bom tempo dentro da IBBR, mas que talvez muitas pessoas, até alguns membros, não saibam. E que é feito, às vezes, até longe dos holofotes, mas que merece todo o respeito e merece todo o incentivo. Por isso, para contar que ministério é esse e como Deus tem se manifestado nesse ministério, eu convidei a chefe do ministério para conversar comigo. Aqui também já foi minha chefe no estágio, a Maria Aparecida Nakamura, também conhecida como Cidinha. Eu posso lhe chamar de Cidinha? Claro, claro. Olá, Cidinha, tudo bem? Oi, pastor, tudo bem? Tudo bem? A Cidinha já é conhecida aqui no Teu Legal. Você está vendo aqui no card a conversa que eu tive com ela no dia que nós conversamos no especial do Dia das Mães. Dia das Mães. Né? Lá ela já contou como se converteu, como chegou até a IBBR. E então, se você quiser acompanhar isso, você pode ver aqui no card. E daí, na última entrevista, nós nos focamos então sobre a maternidade. E você já não tem mais filho pequeno. Não, não tenho nenhum. Há tempos. Os filhos já são grandões, né? A Cida tem 2 filhos, a Marina e o Léo. Eduardo. E o Eduardo, perdão. Isso. Mas já são grandes, né? Já são adultos, nem adolescentes, Sim. mas já são adultos. Adultos. Né? Mas o que é o Mãos que Aquecem? A gente veio conversar sobre o Mãos que Aquecem. O que é esse ministério? Bom, vamos começar assim, falando como que a gente teve essa ideia. Essa ideia. Pois não. Isso. Aqui na igreja, a gente se reunia uma vez por semana no Mulheres Cristãs em Ação. Né? Então, a gente fazia uma série de trabalhinhos, não tinha nada a ver com criança, nada. Fazia uns trabalhinhos para os hospitais, né? Curativo, umas coisas que a gente embalava. E depois aquele trabalho acabou. E como a gente já estava acostumado, as mulheres a conversarem, a orar entre si, então pensamos, por que acabar com o grupo? Né? Vamos fazer alguma coisa diferente aqui, né? Vamos continuar. E aí, na época, eu estava aprendendo artesanato, lá na clínica do Banco do Brasil, uma clínica médica que eu fazia um tratamento lá. Aí eu começava a trazer aquilo que eu aprendia lá para cá. Eu falei, vamos fazer artesanato, né? Vamos fazer alguma coisa. Lá era aluna, aqui virou professora. Aqui eu passava aquilo que eu aprendia lá. Mas a gente começou assim, sem nenhum compromisso, mais para manter o grupo, né? Mas aí aqueles foram saindo, foram chegando outras, né? Mas eu continuei. Então, na realidade, eu não era líder de nada ali. Eu só era mais uma. Mas como todo mundo saiu e eu sempre aqui ficava, acabou que, tipo... a Cidinha é a líder, mas, na realidade, não tinha liderança nenhuma. A gente fazia aquilo que achava que devia, e aquele trabalho ele foi bom por um período, porque a igreja estava em construção. Então, a gente vendia aqueles artesanatos no final do ano, e o que arrecadava, a gente colocava para a construção. Então, a gente fazia isso. Então, aquele dinheirinho que arrecadava, tirava um pouco para comprar mais material, e
botava para construção o que sobrava. Eu lembro que vocês faziam, eu achava aquilo precioso e eu nunca tinha visto antes. Era um estojo triangular assim para guardar a tesoura. Fazíamos sim, é verdade. Todo mundo tem um daquele lá. Então, a gente fazia vários trabalhinhos, né? E vendia, e o lucro era para a construção. Aí, aquilo depois aconteceu da igreja diminuir, teve aquele problema todo com a igreja, a gente não tinha pastores, e a gente continuava com o trabalho, só que eu comecei a perceber que as mulheres começaram a desestimular. Tipo assim, a maioria não era da igreja, como até hoje não são, né? São poucos as que são daqui, são pessoas voluntárias que vêm de outros lugares, alguns nem são cristãos, né? Não são cristãs. Então, a gente começou a perceber que estava desmanchando o grupo, por falta de incentivo. E, naquele ano, eu não me lembro bem que ano que foi isso, mas uns 12 anos atrás, talvez, eu não me lembro bem. Aí eu disse assim, não vou mais, a gente vai terminar com isso, porque não está tendo, não faz sentido. O propósito está perdendo. Está perdendo, então não faz sentido. A construção estava parada, o pessoal dizia, vocês não têm pastores. Então, e eu ficava triste com aquilo, porque eu achava que aquilo lá dava uma alegria para a gente, né? Porque o nosso grupo, desde o início, ele não foi só costurar, alguma coisa do tipo. A gente sempre compartilhou, a gente sempre colocou os problemas, a gente sempre orou uma pelas outras, pela igreja, por tudo, né? A gente sempre tem um tempo no final, né, do dia, e a gente se reúne para tomar um lanche e a gente ora. Às vezes até meia hora, 40 minutos a gente fica orando. É um tempo precioso mesmo. E aí eu cheguei para as mulheres e falei assim, olha, a gente vai se despedir esse ano, porque a gente não vai voltar o ano que vem. Pelo menos eu não vou. Então, como eles me achavam assim que eu era líder, então ninguém ia voltar. Aí todo mundo ficou meio assim, mas ninguém falou nada. Eu falei, a gente ainda vai ficar até o final do ano, e o ano que vem a gente para. Tá bom. E nisso, o pastor Erickson foi fazer uma visita para a gente, que ele já não era mais pastor, ele já era capelão, né? Pastor capelão. E aí eu falei para ele, ai, pastor, estou tão triste, né? Porque a gente com aquele grupo, podia não ser tão relevante, mas a gente se sentia bem ali, né? Então, eu estou triste por isso. Ele falou, mas será que se a gente mudar o propósito, vocês não vão ficar mais unidas? Eu falei, por quê? O que o senhor está falando? Ele falou, eu agora que eu estou nos hospitais, eu vejo como tem gente carente lá dentro, ele falou. Lá nas maternidades, as mães chegam sem roupa nenhuma, nem para elas, ele falou. Então, as enfermeiras, o pessoal começa a ligar um para o outro, tentando pedir se alguém tem roupinha, porque eles rasgam os lençóis do hospital, os lençóis mais velhos, e embrulham a criança para ir para casa. Porque não tem nada, nada. E eu fiquei assim, eu falei, mas será que a gente consegue fazer roupinha? Ele falou, se vocês fazem tanto artesanato, eu acho que vai ser só uma adequação, ainda ele falou para mim, né? E eu falei, tá, pastor, eu vou lançar isso lá. Eu vou ver como é que elas recebem isso, né? Porque eu não sabia costurar, a não ser os artesanatos, né? Eu nunca tinha feito uma roupinha nem para bebê, nem para ninguém, né? Aí, na próxima reunião que a gente teve, eu falei para as mulheres, tem um projeto que eu vou apresentar para vocês, mas eu vou querer sinceridade e compromisso. Porque se vocês falarem que topam, a gente vai fazer. Mas eu quero que aquele que disser que vai fazer, ele vai fazer mesmo, porque eu não vou assumir isso sozinha. Palavra ali. Palavra. Assumindo um compromisso. Porque a gente via aqui no artesanato, a gente também não exigia nada. Vinha quem queria, quando queria. Não era uma coisa assim, não, você tem que, né, vamos fazer, porque... Eu falei, esse é diferente. Se a gente for assumir, vai ser uma coisa que todos vão ter que se engajar. Porque eu não vou pegar isso sozinha. Aí eu perguntei, quem vem? Aí 5 falaram que vinham. Eu falei, tá bom.
bom. Então, 5 já está de bom 6, tamanho. né? É 6 comigo. Exatamente. Já dá um grupinho bacana. Nós já podemos fazer alguma coisa. Inclusive, no grupo tinha a irmã Joana, que já foi embora, né? Foi para Londrina. E a irmã Joana era costureira. Então, a irmã Joana fazia roupa, né? Ela fazia esse tipo de coisa. Aí eu falei, irmã Joana, a gente vai precisar muito de você. Aí expus o projeto, né? Falei, ideia do pastor Erickson, tal. Todas elas gostaram. Não, vamos fazer sim, não, a gente veio, não sei o quê. Eu falei, então nós vamos fazer isso, nós vamos assumir isso. O ano que vem a gente começa com esse propósito. E daí nasceu o Mãos que Aquecem. A gente até escolheu o nome, como se chamaria o projeto. A Maria, na época, falou assim, eu acho que Mãos que Aquecem fica muito bom. Então, adotamos o nome, né? Hoje até a gente sabe que tem um grupo aqui em Curitiba com esse nome. Não sabia. Só que é bem mais novo. Eu já vi apresentando na televisão, inclusive. Eles fazem um trabalho também de fazer gorrinho, alguma coisa, e já passou na televisão. Eu falei, nossa, é o mesmo nome do nosso, só que o nosso tem 12, 13 anos. Aqui ele deve ter uns 6 ou 7, é bem mais novo, sabe? Mas tudo bem, a gente não está aqui para discutir nome, porque põe o nome que quiser, né? O importante é o propósito, né? Aquilo que vai sair disso, né? E foi assim. Assim surgiu o Mãos que Aquecem. E aí, então, vocês basicamente o que fazem é a confecção mesmo dessas roupinhas e kits para esses recém-nascidos. Isso, a gente faz a confecção, né? A gente faz até trouxe um kit aqui, depois eu vou mostrar, né? Sim. A gente faz manta, toalha, casaquinhos, sapatinho, gorrinho, tip-top, pijaminha. É um kit básico, assim, mas com coisinhas, bastante coisinhas que já dá para começar, né? Para a mãe não sair de mão vazia. E a igreja, que agora, hoje, fornece esses materiais, né? Então, eu faço as compras e a igreja arca com o pagamento do custo do material. Do material, porque até nós fizemos por praticamente 10 anos, nós é que arcávamos com tudo mesmo. Nós continuávamos com os artesanatos, só que aí não ia mais para a construção, a gente usava aquele dinheiro para comprar o nosso material. Para os kits. Se alguém quiser, que está nos assistindo, quiser fazer uma doação direcionada, pode usar os canais da EBBR, a conta da EBBR e tal, aí entra em contato com a administração e diz estou doando tanto para o Mãos que Aquecem. Hoje a gente já não tem mais essa divisão, né? Porque, como a pastora falou, a gente tem agora o Ministério de Ação Social, e ele arrecada, e à medida que vai precisando, o Mãos que Aquecem está dentro da ação social, a gente requisita e eles fornecem. Né? Então, funciona assim hoje. Mas aceita doações direcionadas? Com certeza, pode ser em material, lã, né? Mas só que lã é para bebê, porque às vezes as pessoas fazem doação de uma lã que não serve para a gente. É bem-vindo, mas não é mais para aquilo que a gente fazia, né? Porque antes a gente fazia tapete, fazia uma porção de coisas. Hoje não. Hoje é específico só para o bebê. Então, quem quiser ajudar com material, que traga, né? Se puder, coisa só para bebê. Sim. A lã tem que ser aquela antialérgica, tá? Lã para bebê mesmo. Lã para bebê mesmo, né? Até pela própria a gente não fala isso, a gente não fala nos tecidos, porque os tecidos são bem específicos e às vezes eles trazem tecidos que não dá para a gente confeccionar, né? Sim. Então a gente prefere a gente mesmo comprar, até porque a gente já sabe onde comprar, os lugares mais baratos, né? A gente vai lá no Boqueirão. Tem algumas lojinhas lá que parecem uns botequinhos, de tão miudinha. Só a portinha. Só a portinha. A gente já revirou aquele Boqueirão. E essas lojinhas... A Blazorning. Essas lojinhas ali, elas têm os preços bem bons. Talvez até porque quase ninguém entra lá, né? Porque não é chamativo. E a gente entra, pechincha, fala, né, que está fazendo trabalho para a igreja. E a gente consegue preços bem bons lá. Que legal. Hoje, quantas pessoas estão sob a sua liderança? Olha, fixas mesmo, continuamos a 6. Não mudou. Mas nós temos bastante. Nós temos pessoas que fazem, talvez, umas 7 ou 8 fora. Não sei, assim... É que é muito variável, né?
Então, tem períodos que tem 10, 12, às vezes diminui um pouco, mas 7, com certeza, fora, ajudam nas mantas, nos casaquinhos, porque é tricô, crochê, né? Aí já não é mais costura. Então, elas podem fazer em casa. Ah, que legal. Então, se a pessoa quiser... Eu, por exemplo, não tenho talento de amarrar o cadarço direito. Eu amarro, daqui a pouco ele já solta. Mas se a pessoa tem habilidade de tricô, de crochê, e fala Sim. assim, não, eu quero ajudar, mas eu não quero... Porque vocês... Vamos desconsiderar os tempos em que estamos. A reunião do Mãos QQS é quinta-feira à tarde. Quinta-feira à tarde. Agora na casa multiuso da IBBR. Ainda não usamos, né? Mas vai ser pelo tempo que futuramente, estamos, mas vai ser ali. Mas se a pessoa, por exemplo, não tem condição de quinta à tarde estar aqui trabalhando, mas é uma pessoa que sabe fazer crochê ou tricô e tem a disponibilidade de fazer. Tá? Minha mãe, por exemplo, ela faz crochê assistindo TV. Ela senta lá e... Ela pode atuar também no ministério ajudando vocês. Pode, com certeza, pode sim. Inclusive, a gente tem irmãos aqui da igreja, irmã, que elas compram a lã própria já, que ela já sabe. Até quando começou a pandemia, eu falei para ela, irmã, pode parar por enquanto, porque o que tem aqui já é suficiente, e a gente vai fazendo. Assim que começar a diminuir o estoque, eu te aviso, você começa a contribuir de novo. Ela traz, todo mês, ela traz 3, 4 noveiros daqueles, sabe? É bem grande, né? E ela, por exemplo, não sabe fazer, mas ela traz a lã. Aí alguém leva as lãs e começa a confeccionar as mantas, outro casaquinho, sabe? E pode, sim, com certeza. Que legal. E como funciona a produção? Vocês fazem, vocês têm uma triagem, vocês já sabem, assim, por exemplo, em tal... Porque ninguém fica grávido de repente, né? A mãe já sabe. No mínimo, aí, 6, 7 meses, ela já sabe que daqui a um tempo ela vai ter a criança. Então, vocês já trabalham antes? Como é feita essa escolha? Como vocês fazem essa seleção? Então, como a gente se prontificou a entregar em hospital, e a gente não tem assim aquele volume de gente para fazer e também nem tanto dinheiro para comprar o material, a gente estipulou, vamos fazer 25 kits para o hospital e deixamos 5 aqui na igreja para, se acontece alguém vir pedir, né? Sim. Tem alguém no meu prédio, tem a minha ajudante lá em casa, né? Sempre alguém conhece alguém que precisa, né? E a gente sempre deixou 5. Agora, eu até estava comentando, eu falei, interessante, agora na pandemia, parecia que a gente não ia conseguir fazer, porque dispersou todo mundo e ficou mais difícil. E foi justamente agora na pandemia que a gente conseguiu aumentar a nossa produtividade. Olha só, que legal. Agora, nesse agora que nós vamos entregar, a gente vai entregar 30 kits ao invés de 25. E vamos deixar 10 aqui na igreja. Então, tipo assim, foi legal, né? Sim. Porque eu nem sabia quanto que ia ter, porque um pouquinho, cada um pegou um pouquinho foi para lá, um pouquinho foi para lá. Aí eu falei, nossa, a hora que começar a juntar isso aí, talvez não dê aquilo que a gente, né? Sim. Mais ultrapassou. E as crianças continuam nascendo. Continuam nascendo, né? Não vão deixar por causa da pandemia. Sim. E é bem isso, sabe? Legal. E a gente gostaria até de fazer mais, né? Mas, por enquanto, a gente está feliz com ter aumentado esse pequeno volume aí. E é muito legal, porque é tudo feito com muito cuidado, é feito com muita atenção, com muito... A gente vê que é feito com muito carinho. Mas Santo Agostinho, um dos pais da igreja... e aí é engraçado, né? Porque mesmo numa igreja cristã a gente chama ele de Santo Agostinho, que assim ele ficou conhecido. Ele tinha uma máxima que era ora e labora, quer dizer, ora e trabalha, né? Então, aquela vida do monastério, de viver trancado em oração, ele falou, não, orar é importante, orar tem o seu valor, né? Não podemos esquecer disso, mas é preciso orar e trabalhar, é preciso orar e laborar, né? E aí, quando Santo Agostinho fala isso, ele ainda se apoia lá em Paulo, quando Paulo vai falar da ceia.
Porque ele fala, aquele que não trabalha, então que não coma, né? Então, ele vai falar justamente dessa ideia, de que todos estão ali juntos, trabalhando junto, né? E aí você vai ver lá, se você está com fome, então não pode esperar o seu irmão, então coma em casa, né? Mas todos têm que estar juntos, trabalhando e construindo, orando, trabalhando e construindo. Então, a ideia do ora e labora. Quando a gente olha para o Mãos que Aquecem, a gente vê que tem ali mulheres muito sérias, mulheres dedicadas de oração. Mas vocês, como é esse tempo em que vocês estão juntas? Vocês simplesmente estão ali costurando? Porque quando a gente olha uma confecção, é cada um na sua máquina ali costurando e acabou. O foco é a produção. Como é uma produção dentro de uma igreja? É esse o foco também? Não muda muito, não. Porque a gente fala, ó, nosso tempo aqui é curto, né? É uma vez só por semana. Então, a gente tira ali, tipo, a gente chega 2h30, até às 5h30, são 3 horas. É pouco tempo, né? Então, a gente fala, a gente vai fazendo tudo nessas 3 horas. Depois a gente para, aí a gente vai tomar um lanche e vai orar. Então, nesse período das 5h30 em diante é que a gente vai conversar, na realidade. A não ser aquelas que estão no corte, porque elas estão mais próximas, então ali elas estão batendo papo, conversando e fazendo. Mas as que estão costurando é muito difícil conversar, porque a tensão ali é maior, você tem que prestar atenção mesmo, porque uma costura errada você perde o trabalho. Peça. Perde a peça. E a gente, né, prima por isso. Gente, não podemos desperdiçar nada. Aqui a gente aproveita tudo, né, porque é tudo muito regulado, né? Não podemos se dar o luxo de perder alguma coisa. E se alguém viesse atrapalhar, quer dizer, a hora do trabalho, então é tomada muito a sério. Sim, bem a sério. E sabe por quê? Você não lembra por quê? Não desconfia por que eu estou lhe perguntando isso. Não. Não? Eu diria até que... Não, lógico que a gente tem gente que visita o nosso setor. O pastor já foi, muitos já foram. Não, isso não nos atrapalha, você entendeu? Porque normalmente é uma pessoa que vai falar com você, que vai te dar atenção. Se não sou eu, é uma das meninas, das mulheres, sem problema nenhum. O que não pode, por exemplo, é alguém chegar lá e achar que vai ficar fazendo social lá dentro, entendeu? Sim. Aí já não dá. Aí a gente... Eu lhe perguntei isso porque teve uma vez que eu estava aqui na igreja, numa quinta tarde, e eu não lembro o que eu vim fazer, mas eu vim fazer alguma coisa e vocês estavam trabalhando ali embaixo com a porta aberta. E aí você me chamou, venha cá me ajudar a passar o fio na overlock. É verdade, eu não enxergo. Aí tinha até uma chavinha assim, né, que colocava, passei o fio e tal. Daí você assim, muito obrigado e agora dá licença que nós estamos trabalhando. Até uma vez alguém falou assim, como é que é? Não sei, não me lembro bem qual foi o assunto, mas alguém disse assim, lá vai quem quer. Eu falei, não, vai quem quer, não, vai quem quer trabalhar. Foi a minha resposta, sabe? Lá vai quem quer trabalhar. Porque, senão, daqui a pouco a gente não está fazendo nada, a gente só está batendo papo, né? Não, tá certo. E tem isso, né? Tem a hora do trabalhar, mas tem a hora do nosso do lazer lanche. ali. E como é nesse momento? Do lazer? É muito gostoso, sabe? Porque a gente começa... No começo é bem estranho, porque sempre tem gente nova ali, né? As pessoas vêm assim meio desconfiadas, meio assim, né? Porque a gente tem pessoas que têm espíritos, tem pessoas de todo tipo, né? E a gente não faz acepção de pessoas. Então, quer trabalhar conosco, quer nos ajudar, estamos abertos, né? Então, eles vêm, ficam meio quietinhos, meio ali, e quando vê que a gente... coloca os problemas, porque ali ninguém tem medo de colocar alguma coisa, porque sabe que não vai sair dali. Então, aquele grupo é assim, é seleto mesmo. A gente ouve, morre ali, a gente ora por aquilo ali, e quando as coisas acontecem, eles vêm e traz o testemunho para a gente ali da resposta, né? E aquilo incentiva, e as pessoas vão ficando animadas com aquilo, né? Claro, porque, natural. Porque vê que tem resposta aquilo tudo, né? E isso é muito gostoso. E às vezes a gente sai daqui 6h30, porque na realidade era para sair às 6, era das 5h30 às 6. Mas acaba incumpridando. Sempre tem um pontinho a mais da conversa. Aí acaba saindo até mais tarde. Aí a Gia, nesse tempo, falou, quando estiver na casa, não pode passar das 6 horas.
porque não vai ter ninguém cuidando depois das 6, né? Eu falei, não se preocupe, tudo isso é uma questão de Aí vocês colocar. ajustam e talvez comece um pouquinho mais cedo. Aí a gente se ajeita, né? Não vai ficar feio. Mas é muito legal porque, assim, eu perguntei justamente por isso, porque eu vejo muita seriedade, né? É encarado como um ministério mesmo, é levado muito a sério, mas é uma seriedade que não precisa ser de cara fechada, é uma seriedade que não precisa ser carrancuda, é uma seriedade que não precisa ser autoritária, né? Ali é quase como uma confraria, né? Um ambiente de amigas e pessoas que estão ali compartilhando, pessoas amigas que estão ali compartilhando uma a vida com a outra, e especialmente isso, né? Dando a liberdade do outro ser aceito como um indivíduo mesmo. Sim. Né? E é bem interessante, né? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, parece que todo mundo ali é meio sério, igual você falou, né? Mas não é. É que quando a gente está compenetrado no trabalho, a gente realmente não... Tá passando um overlock, vai ficar batendo papo? Não tem. Não dá certo, né? Tá certo. E aí, no começo, tem algumas que até estranham, sabe? Mas depois elas entram no esquema e se adequam, né? É bem isso. E se a pessoa quiser trabalhar, mas quer ajudar, tal, mas não sabe, ela consegue aprender? Vocês também? Consegue. O que a gente tem visto é que muitas vezes as pessoas chegam e falam, eu vou lá te ajudar, tá bom. Mas elas chegam, elas já querem costurar. Não funciona assim. Porque primeiro você tem que passar por várias etapas. Porque se o teu trabalho não ficar bom, eu não vou poder deixar você na costura. E também não quero te constranger. Natural, faz uma seleção e uma caminhadinha com a então, pessoa. Você começa riscando, que não vai ter problema, que se riscar errado, a gente risca por cima e faz, né? Traça de novo, depois vai para o corte. É assim que a gente faz. Depois que você está treinado nisso tudo, a gente bota para colocar botãozinho. Está treinado? Tá a fim de querer costurar? Tô. Então, vamos treinar agora a costura. Mas isso é o último passo, porque... Querendo ou não, a costura é o mais chato mesmo. Eu acho, né? Eu acho muito legal aquela maquininha assim de apertar o botão, sabe? Aquela que você... aquela de botar os botãozinhos. Tem uma alça assim, né? Gira ela aperta que também, se não colocar certo, perde a peça. Exatamente. Então, são tudo detalhes que, às vezes, a pessoa fala, mas eu queria costurar, eu não queria colocar botão. Gente, aqui é o serviço que tem. Sim. Você não está apta para costurar ainda, então você vai passar por etapas, né? Então, nessa pandemia mesmo, teve muita gente que queria ajudar, só que eu perguntava, você sabe costurar? Não sei. Você sabe fazer crochê? Não sei. Então, ore pela gente. Eu gostaria muito, né, que você pudesse nos ajudar, mas só que o nosso trabalho é esse, se não pode fazer... Né? Ore, sei lá, ajuda com material, com o que puder, que é muito importante, né? Mas no colocar a mão na massa, ou você tem que estar lá com a gente para ir aprendendo, ou tem que saber fazer. Né? Porque o nosso lema lá é assim, se você vai e não sabe nada, a gente te ensina. À medida que você aprende, vai chegar um que não sabe nada, você ensina ele. Aquilo que você já sabe, você ensina o outro. Aquilo que você já sabe, você ensina o outro. Perfeito. Né? Porque não é assim, a Cidinha vai ensinar... Não, até porque eu não sei tudo. Né? Tem a Yara, lá, mãe da Paula aqui da nossa igreja, ela costura com a gente. A Yara costura muito bem. Então, eu falo assim, a Cidinha faz... Não, eu costuro. Mas a Yara costura. Então, porque se alguém for professor para ensinar mesmo, a Yara seria o ideal. Porque a Yara sabe muito mais. A Yara tem muito mais, né, qualificação na costura. Sim. Mas eu ensino, quer dizer, eu ensino aquilo que eu sei. Então. E assim a gente vai. E essas mães que são atendidas, vocês têm notícia disso? Tem algum retorno? Olha, a gente não tem. Até eu estava pensando, eu converso bastante lá em casa, estava falando com o Leonardo, a gente estava falando, eu queria muito fazer uma etiquetinha, alguma coisa para colocar nas roupinhas, que identificasse que é a nossa igreja, o nosso trabalho. Porque, às vezes, você até encontra, às vezes, alguém na rua com alguma roupinha assim, que eu penso, nossa, parece a roupinha que a gente fez, entendeu? Mas a gente não sabe, a gente não conhece, a gente não sabe quem são as pessoas que recebem, né? Mas seria legal
a gente vê um dia alguém com uma roupinha que foi feito aqui, né? Sim, como uma etiqueta, uma uma identificação etiquetinha, mesmo. que foi, né? Que a gente Sim. não precisa nem falar, fui eu que fiz, ou foi lá que fez, foi na minha igreja que fez. Não precisa falar nada, mas você vai, né, ficar orgulhoso de saber que realmente está sendo, né? Esse não é o caso, mas esses dias eu estava vendo num desses programas Discovery e tal, uma empresa de automóveis de luxo. E o estofador, ele faz o estofamento desses automóveis e ele assina na parte de dentro do tecido. Então, se é couro ou qualquer tecido sintético, sim. ele assina na parte de dentro. E aí o repórter pergunta para o gerente, mas por que ele vai assinar pela parte de dentro, né? Não aparece, ninguém vai arrancar o estofamento da Land Rover, ninguém vai arrancar o estofamento da Land Rover para ver a assinatura do João da Silva ali e tal. Falou, pois é, talvez ninguém veja, mas o nosso funcionário, quando está andando na rua e vê uma Land Rover, ele fala assim, eu tenho orgulho porque aquele carro que está passando pode estar o meu nome ali dentro. Eu sei que está, né? Então é uma medida bem interessante. Então a gente pensa nisso, mas tá no projeto, né? Uhum. Um dia ele se concretiza. E essa seleção, então, é feita de quem vai receber o kit e tal, é feito pelo pessoal, pelo hospital. Pela própria assistente social e o pessoal do hospital. Então, a gente entregava no Itaperuçu, né? Entregamos mais ou menos, acho que 10 anos no Itaperuçu, que a gente faz 2 entregas. Uma no começo do inverno e uma no começo do verão. Então, kits diferentes daí. Sim, O do inverno é mais um pouquinho melhorado, né? Porque a gente coloca uma manta mais grossa, mais quentinha, isso. Agora, para o verão, já não. A gente já faz umas roupinhas mais leves, né? Até porque o de inverno é bem mais caro, né? Sim. E a própria necessidade, né? Quer dizer, no verão, a necessidade de roupas mais leves, mais... Isso, Sim. E a convenção participa do ponto de vista do pastor Erickson fazendo esse meio de campo, de trazer o projeto. É isso. O pastor Erickson que trouxe o projeto, até... Eu lembro quando eu falei para ele que a gente estava fazendo, né? Ele queria que a gente entregasse no Trabalhador, na época. Eu falei, pastor, a gente até podia levar no Trabalhador, mas o Trabalhador é um hospital muito grande. Então, a gente vai levar lá, na época a gente começou com 15 kits, a gente vai levar 15 kits lá. É um dia. Não faz muito sentido para a gente. Então, eu falei, a gente vai levar em algum lugar que seja pobre, bem pobre mesmo, né? E que os nossos 15 kits durem 2 meses, pelo menos, né? Sei lá. E aí a Lídia daqui da igreja, né? Falou para a gente assim, por que vocês não entregam em Itaperuçu? Porque lá o hospital é bem pobre, né? E só vão lá as pessoas que não têm nem SUS, ela falou. Sim. Chegam lá para ter o bebê e são aquelas mãezinhas de 14, 15 anos. Muitas não fizeram nenhum pré-natal, nenhuma preparação, não. Nós vamos para ter o bebê, sabe? Vou na hora de ter o bebê. E aí a gente falou, a gente vai lá. E foi isso que a gente fez. Era até ruim, porque é longe, né? Não é perto, a estrada também não é... Não ajuda. Mas a gente ia. A gente fez isso 10 anos, né? Até o dia que eles falaram, os nossos pacientes daqui, a gente está mandando para o Mater Dei. Porque o hospital não tem mais condição de receber. Então, encerrou a maternidade ali, naturalmente... Eles até recebem, eles falaram, mas é muito pouco, Sim. Porque agora eles recebem aqueles de urgência. Sim. Agora, se realmente passou por lá, fez um pré-natal, eles mandam para cá. Sim. Aí não teria mais por que ter esse trabalho lá. Isso. Sim. Aí a gente começou a entregar no Mater Dei aqui. Sim. E aí a irmã que cuida do Hospital Mater Dei, ela falou para a gente... então, a gente chega a fazer no mês, acho que é no mês? É no mês, 100 partos assim de mães. Meu Deus. É pouco que a gente leva? Mas igual ela falou, vocês trazem, tem outros que trazem, e a gente vai podendo suprir essa demanda. Sim. Ela disse que eles têm muito ali também, moradora de rua, que vai lá para ter o bebê, que não leva nada, porque não tem nada. Sim.
E aí eles saem, pelo menos, com uma roupinha para o bebê ali, sabe? E acho muito, muito legal isso, porque vocês se desprendem, né? Quer dizer, nós estamos atendendo um hospital que é de uma outra instituição religiosa, de uma outra denominação. Não, nós estamos atendendo pessoas que têm uma Exatamente, a necessidade, carência né? é. É, elas estão no hospital católico, ok, mas é uma pessoa que está ali que está sendo impactada, né? Isso. E são bem recebidas. Muito, muito. Eles dão recibo para a gente que Meu receberam. Deus. A gente fala, não precisa isso, não, né? Aham. A minha igreja não pede nada disso, Uhum. né? Não, mas é bom a gente passar um recibo para vocês, que vocês entregaram. Tá bom, se quer assim, a gente recebe, né? Mas nunca trouxe o recibo aqui, está lá colecionado, né? Sim, sim, sim. Porque Sim, para nós não faz sentido nenhum, né? O mas recibo. para elas fazem, Para né? Quer elas dizer, fazem, então. é transparência em todo Isso, ambiente. Né? isso. Então a gente faz, né? E ela faz questão, a irmã faz questão de atender a gente, de receber, sabe? É lindo isso, né? Poder olhar muito mais do que uma placa de igreja, poder olhar ali pessoas, porque elas também são abnegadas, também estão ali Sim, tentando, né, ajudar o próximo. E nesse meio tempo, mas com certeza nesse meio tempo você já teve muita história marcante ou talvez de pessoas que foram atendidas, ou de caminhada mesmo, que o Mãos que Aquecem acabou fazendo diferença. Você conhece alguma história assim? olha, para ser sincera, com os bebês, com as mães, não. Não, porque fica muito anônimo, né? A gente não, a não ser daqueles que levam o kitzinho para alguém conhecido, assim, mas não tem nenhuma história assim com relevância assim que a gente possa falar. Ó, não tem. A gente tem entre as mulheres ali que trabalham, Então, né? compartilhe, por favor. O Porque que puder ser compartilhado, né? sim, a gente não precisa citar nomes nem nada, né? Mas a gente vê assim, quando a gente coloca um problema, né? E fala, olha, orem por isso, né? Por tal coisa. Teve uma ocasião que uma irmã chegou e falou, olha, o meu marido fez um concurso, mas ele não foi chamado até hoje, e ele passou, e a gente está esperando por isso há 2, 3 anos, sei lá quanto tempo que era, não me lembro. Mas e agora, isso, a gente só se reúne às quintas, né? No domingo agora tem um novo concurso para a mesma posição que ele fez. Então a gente sabe que ele não vai ser chamado, porque já é domingo, está aí, né? Sim, E eu sim. lembro que a gente orou. Ali no grupo nós oramos. E ali no grupo mesmo foi dito: Deus honra quem o honra. Não importa se amanhã vai encerrar. Ele pode ser o último a ser chamado. E ele foi. Às 5 horas da tarde, ela testemunhou que ele recebeu um e-mail e ele foi o último a ser chamado daquele concurso, que se encerrava naquele dia, às 5 horas. Sim, porque daí já era quinta, no outro era sexta, sábado e domingo é que não iam convocar ninguém. Não. Né? Inclusive, quando ele entrou, ele constatou que ele foi o O último. último da lista. Você vê assim, sabe? Então, aquilo cria uma união entre as mulheres. Então, elas chegam ali, elas não têm vergonha de contar um problema delas. Porque ninguém vai sair contando aquilo para ninguém. A gente vai orar por aquilo. E cria essa confiança em Deus, né? Sim. Primeiramente, porque sim. sabe que Deus, ele está no controle de tudo, né? E é assim. Ora por livramento, a gente orou por livramento, que o neto, no dia seguinte, teve um livramento muito grande, e assim vai. E ali todo mundo ora, não digo todo, mas pelo menos aquela daqui da nossa, né, não digo da nossa igreja, mas os cristãos que estão ali, eles oram. Do jeito deles, eles oram e vê Deus responder. Isso que é importante, que a gente incentiva. Não é só nós que somos aqui do Bom Retiro que podemos orar. Vocês podem orar. Né? Porque o Deus é o único, nosso Deus é o único. Se vocês clamam esse Deus, ele vai responder. Sim. Né? Então, a gente vê que, de alguma forma, a gente está também plantando alguma coisa no coração de alguém que não é cristão. Sim. Isso é incrível, né? Esse ambiente, que é um ambiente
positividade, quer dizer, está todo mundo ali querendo doar-se, seu tempo, seu talento, mas também tendo o outro como tão importante quanto, né? Sim. É o mandamento de Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a Como a si ti mesmo, mesmo. né? Exatamente. Isso é muito legal, né? Bem Agora, o Mãos que Aquece só existe porque um dia alguém sonhou. Então, alguém sonhou em ter um trabalho, a princípio, talvez um trabalho de artesanato, né? De inclusão das mulheres e tal. E alguém sonhou, ele foi caminhando, se projetou e se sedimentou como está hoje. Quais são os sonhos que você tem para o futuro? Olha, a gente sempre sonha, né? E sonha alto às vezes, né? Mas não sei. Às Mas vezes não é nem a gente que vai realizar, às vezes exatamente. né? Porque às vezes a Porque gente sonha, pode atingir uma proporção que às vezes eu nem vou estar lá nessa época, né? ou não digo nem do tempo, fala assim, eu tenho um sonho de tal coisa acontecer, aí você fala assim, mas se isso acontecesse, eu não seria capaz de dar conta sozinho. Então tudo bem, então a gente sonha alto e aí outras pessoas vêm Exatamente. viver junto. Então, porque eu vejo assim que é uma estrutura que a gente tem maquinário, a maioria ganho, que a gente ganhou, alguns a gente comprou, outros a gente ganhou, e são bons, eles funcionam bem, né? Às vezes alguns até ociosos ali porque não tem ninguém para trabalhar, Operar. para operar. A gente sonha ter um espaço adequado para colocar tudo, né? Com bancada, com Tudo, espaço, tudo com tudo bonitinho. certinho. E ter gente para fazer aquilo que não precisa ser no nosso horário. Porque não precisa, porque isso não é nosso, né? Isso é de um coletivo, aquele que tiver... Não precisa ser eu para estar ali na frente. Sim, Eu posso sim. estar na quinta-feira, mas pode ter uma outra pessoa... Só pudesse, por exemplo, na segunda. Exatamente, A pessoa viria na segunda vem e faria. na segunda e faz, você entendeu? A gente sonha em expandir esse ministério. Sim, Talvez dos bebezinhos para criancinhas maiores até. sim. Por que não? Só que tem ainda A seara é grande e faltam. Então, a seara tá exposta. sabe, a gente sonha com isso, com certeza sonha. Porque a gente tem o físico a gente tem. A gente está precisando da mão de obra. Né? Então, E a gente tem visto que material, por exemplo, Deus tem provido generosamente. tem Né? sim. Quer dizer, por um lado é até triste, mas hoje se nós fizéssemos 200 kits, nós teríamos Onde colocar esses 200 com kits. certeza. Né? Nossa, Bom seria se a gente não tivesse, né? Não, todas as mães têm assistência plena, tal, o que não acontece. Não. Então hoje a gente se demanda para o ministério, tem. É né? verdade. E um dia que a gente puder, a gente vai entregar no trabalhador. Sim. Porque não saiu fora do nosso propósito. Mas precisa ser algo que seja significativo para eles também. Significativo também, porque chega lá, você vê o número de gente que tem na recepção, e vai te atender e falar, eu trouxe aqui uns kits, tudo bem, de pouquinho em pouquinho, vai, mas às vezes a pessoa nem consegue te dar atenção. Sim. Deixa aí que depois a gente vê. Sim. Acaba se perdendo do próprio propósito. E você nem sabe se realmente aquilo vai parar em algum lugar lá dentro, se alguém vai distribuir, ou se alguém vai... Sei lá, a gente não sabe, né? Sim. E a gente fica assim, não, vamos entregar onde a gente sabe que realmente vai ser mais útil, sabe? E é isso que a gente está fazendo. E que Deus nos dirija, né? Porque a gente acha que aquilo lá é o melhor lugar e, sei lá, Deus vai colocando, né? Que nem acabou Itaperuçu, viemos para cá. Deus vai... O importante, eu acho que é manter essa fidelidade de coração, sabe? Fazer o bem sem olhar a quem, né? Então, fazer o bem entregando realmente porque a gente sabe que as mães precisam. Se elas não souberem que veio de uma igreja, Deus sabe que a gente fez. Né? Mateus 25 é muito claro nisso. As pessoas vão chegar diante de Jesus e ele vai dizer assim, obrigado, porque eu tive frio e você cuidou de mim. Ele vai falar, não, eu nunca cuidei de Jesus, né? Se fosse Jesus, eu cuidaria. Eu nunca cuidei de Jesus. Fala, não, quando você cuidou do pequenininho, você cuidou de mim. Sim, né? é verdade. Então, é esse tipo de cuidado que Deus vê. Exatamente. Até a gente teve uma ocasião, que acho que foi até a Maria que fez. Ela fez
uns cartõezinhos assim, e ela colocava um versículo, sabe? E a gente amarrava lá dentro do casaquinho, né? E depois parou, não sei por que parou, e é uma coisa interessante, né? Colocar uma palavra ali dentro, né? Para saber que tem alguém orando por aqueles bebês, que quando a gente fez aquilo ali, a gente fazia com um propósito, sempre faz com um propósito bom, que a gente está orando por aquele, né? Que aquele bebezinho que vai colocar aquela roupinha, que Deus abençoe, que Deus coloque ele no caminho correto, né? E, enfim, a gente sempre tem pensamentos bons para aquilo, né? Desejando que aquela seja uma criança ótima para a sociedade, né? Exatamente. Alguém de bem, né? E que tenha sonhos realizados, né? Exatamente. Até pensei, tem um Ministério de Comunicação que, de repente, eles podem fazer uns cartõezinhos para a gente, né? Só para a gente colocar dentro, né? É porque a gente está chegando em lugares, isso é precioso. Um dos propósitos do Legal é justamente esse, é chegar em lugares e em pessoas que a gente nem imagina. Às vezes tem alguns vídeos que vem comentários de pessoas que eu falo assim, meu Deus, eu não tenho noção de quem é essa pessoa. Sei, por exemplo, que não é membro da igreja, tal. Eu não sei quem é essa pessoa, mas a pessoa parou, colocou um comentário, às vezes enviou uma pergunta, justamente porque a gente chega, o bem que a gente faz chega a quem a gente nem imagina. Exatamente, é uma semente, né? Sim. Que não vai, né? Sim. Vai frutificar em algum, sei lá, em algum tempo. Em algum lugar, em algum tempo, lugar, vai frutificar. Vai ter um... Na nossa outra conversa, nós já estamos caminhando para o final, na nossa última conversa eu perguntei qual era o seu livro preferido. Dessa vez eu queria ser mais específico. Qual é o seu versículo preferido? Pois é. Às vezes a gente tem o livro, mas o versículo não é daquele livro. Tem problema, não tem problema. Então, eu gosto muito de Salmos, como já falei, né? Mas eu tenho um versículo que eu vivo ele. Por isso que eu acho que ele é o meu preferido. E que está lá em Isaías 40, 31. Ixi, eu não sei de cor. O que diz Isaías 40, 31? Isaías 40, 31 diz o seguinte: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, né? Eles correm, não ficam exaustos, eles andam e não se cansam. Numa das entrevistas do Teu Legal, alguém citou esse versículo também. E eu acho que eu vivo isso, porque eu sempre estou esperando no Senhor. Antes eu não sabia disso, mas hoje eu sei que realmente tudo que eu coloco para Ele, eu fico esperando Ele me dar o aval, você entendeu? Não que eu não vá fazer. Surge no meu coração. É uma espera ativa. Exatamente. Surge no meu coração. Eu vou colocar em prática, mas já peço para o Senhor, o Senhor está aprovando isso? É do teu gosto? E aí eu vejo que é, porque eu continuo e as coisas fluem, então penso, não, o Senhor aprovou, né? Senão eu já tinha dado tudo errado, né? Sim. E eu acho assim que é isso. Espera no Senhor para renovar as forças. Então, cada dia que você espera, você se fortalece nele e vai em frente, né? Eu acho que é bem por aí. Trabalhei numa escola em que todos os dias antes de começar as aulas, os professores oravam na sala dos professores. E na terça-feira tinha um professor que era... Porque assim, quem dava aula um dia só na escola, esse ficava responsável por orar naquele dia, né? A gente fazia escalinha e tal, mas esse professor na terça-feira ele orava. E quando ele orava, ele citava esse versículo. Ele dizia assim, hoje é o nosso dia de trabalho. Então, que hoje as nossas forças sejam renovadas e que nós sejamos como a águia, né? E aí usava esse versículo. É muito, muito legal. E que pergunta eu não lhe fiz e eu deveria ter feito? Não, eu acho que não é uma pergunta. Eu só queria colocar, por exemplo, que as mulheres que se reúnem ali, elas vêm com muita vontade, elas vêm com o tempo delas mesmo para fazer... pensando no próximo, né, independente da religião, independente de qualquer coisa que seja, elas vêm mesmo abertas, sabe, para dar, para se doar, né? E elas não estão ali pensando, quem fez aquele trabalho foi fulana. Não, tanto é que você pega um trabalhinho, você não sabe quem foi que fez.
E tem ali o trabalho de 2, 3, pelo Sim, menos. sim. Que uma riscou, o outro Outra cortou, então outra pôs o ninguém ali botão. leva crédito, você entendeu? Sim. Ninguém vem aqui para falar, ai, eu faço aquilo ali, eu faço. Não. Elas estão ali para fazer um trabalho que elas sabem que vai beneficiar alguém, né, carente, e que Deus aprova isso. E elas se sentem orgulhosas de fazer esse tipo de trabalho. Sim. Então, eu quero agradecer essas mulheres, mesmo que anônimas, né, que muitas delas nem aparecem aqui, né, que depois a gente só vai coletar, mas quero dizer o meu obrigado mesmo para elas, né, que Deus continue abençoando, dando saúde, né, protegendo as mãos, que é o nosso instrumento de trabalho, os nossos olhos, né, que nos faz ver, que o meu já está meio desgastado, mas que muito obrigado mesmo, obrigada também pela igreja, né, porque tem auxiliado muito, nós estamos tendo bastante respaldo, né, na atual administração, os pastores todos, né, não vou citar pastores aqui, porque todos são muito importantes, todos estão engajados no mesmo propósito, né? E tem um profundo respeito pelo trabalho de Pelo vocês. trabalho, exatamente. A gente fica muito agradecida. Porque mesmo em tempo de construção, mesmo quando o volume financeiro da igreja baixou, nunca parou, né? Nunca foi nem cogitada essa possibilidade, né? Sempre foi Exatamente. reconhecido efetivamente como um ministério que realmente faz diferença. Mas antes da gente terminar, a gente falou muito desses kits e tal. Você não trouxe um para mostrar para a gente? Trouxe, está aqui o nosso então kitzinho. vamos ver o que é produzido. Então, quando a mãe está lá no hospital, ela recebe um saquinho como esse. Tá. Por favor. Sim. Só não esquece o microfone. Quer que pegue ali? Deixa eu pegar aqui para você. Olha aí, a gente manda até um bonequinho, um travesseirinho junto. Que bonitinho, é um bonequinho. Bonequinho. Uma manta. Uma manta. Tudo feito à mão. Tudo feito à mão. Tudo confeccionado pelas mulheres, né? Tem uma toalha. Ainda vai uma toalha daquelas de bebê, com um apoiozinho para a cabeça e tal. Isso. Aqui. Toalha. Ok, então ainda vai uma toalha toda arrematada nos ladinhos, bem cuidado. Bem caprichadinho, né? Já faz umas cores neutras, porque aí o kit, tanto para menino quanto para menina... Isso. A gente compra, né? A não ser que a gente ganhe, né? Aí a gente coloca... Claro. Essa roupa é feita aqui na igreja? É feita aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, é retalho. Então, a gente aproveita do jeito que dá, né? Isso é um macaquinho? A gente chama de tip-top. É. Isso é um que você só não diz que é de uma empresa que você comprou em uma loja qualquer, porque não tem a etiqueta. Porque... Não tem. Nós não colocamos etiqueta. E o que a gente pretende colocar para diferenciar, para saber que foi feito aqui. Mas olhando, é perfeito. Quer dizer, naturalmente você acharia um produto desse para vender por aí. Sim. Né? Às vezes até nem com essa qualidade, né? Sim, exatamente. Porque a gente procura caprichar bastante. Aqui tem um pijaminha, né? Você vê? Franeladinho, tudo para o inverno. Olha que legal, todo estampado esse é nuvens, estrelas e sóizinhos. Tá vendo? Sim, com gola, bem feitinho. É bem... Esse aqui já é um tamanho maior. A criança vai poder usar até os 4, 5 meses, ela pode usar esse pijama. O que mais tem aqui? Temos aqui o casaquinho, né? Olha que legal. Tem o sapato, a touquinha. E um casaquinho de lã. E agora está faltando as fraldas que a igreja já arrecadou e que eu vou pegar hoje. E aí, claro, a fralda é a industrializada, tal, Sim. né? Mas que integra o kit também. Integra o kit também. Aí a gente vai entregar na segunda-feira, se Deus quiser. Que legal. Né? Então a gente já está entregando os 30 kits, que já estão prontos, só falta colocar as fraldas.
Legal. E é Incrível. isso. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Esse bonequinho aqui eu achei o máximo. Olha que bonitinho. É um bonequinho, tem os braços, a perna, A mas gente chama de naninha. porque daí a criança, se quiser, pode dormir abraçado, mas Abraçadinho, ou então dormir como um travesseirinho. como um travesseiro. É porque é bem fofinho, né? Você vê que o tecido é todo pensado em criança mesmo, porque é um tecido de bichinhos, tal. Isso. E tem Esse olho. tecido a gente às vezes ganha, sabe? Aham. O pessoal traz pedaço de tecido, a gente guarda para fazer as naninhas. Naninha, nunca tinha já vi travesseirinhos assim, formado bichinhos, mas nunca tinha, não sabia que chamava de naninha. Que incrível, que incrível. E aí, então, para encerrar, eu gostaria então de, se você me der licença, de orar, agradecendo Sim, pela claro. sua vida, mas também Amém. por cada uma dessas mães que recebem, por cada uma dessas crianças que são atendidas e por cada voluntária. Posso? Você me dá essa liberdade? Claro, com certeza. Então, Senhor, eu queria colocar diante do Senhor a ação social da igreja como um todo, a Daniela, o Nelson, mas colocar especialmente nessa quinta de hoje o Mãos que Aquecem, a vida da Cida e de cada mulher voluntária que aqui trabalha. Que o Senhor possa contribuir e retribuir abundantemente sobre a vida delas, esse tempo que elas se desprendem e vêm aqui para fazer o bem por crianças que elas sequer sabem quem são, mas que são crianças tão carentes da misericórdia e do teu amor quanto qualquer outra pessoa. E que, infelizmente, nasceram em uma condição em que, além de necessitar de salvação, também precisam de uma assistência. Por isso eu agradeço, primeiro pela vida do pastor Erison, que teve essa sensibilidade, o tempo que ele se desprendeu aqui pela igreja. Nós oramos agora, nesse período, pela vida dele, pela recuperação da saúde dele. Agradeço pela vida do pastor Erickson, porque ele confiou à Igreja Batista de Bom Retiro também esse cuidado e essa assistência. É sinal de que ele, mesmo hoje não estando como pastor da igreja, ele ainda reconhece que aqui é uma igreja que busca o Senhor e que caminha segundo a sua vontade. Te agradeço porque a Cida entrou, como ela mesma disse, para aprender, exercer as aulas de artesanato que ela fazia, mas ela persistiu e se manteve e hoje, honrosamente, ela lidera esse ministério. Então, eu peço que o Senhor esteja abençoando a ela e, de modo extensivo também, abençoando cada mulher, cada pessoa que doa, cada pessoa que se doa na produção desse ministério. Abençoa também as mães que são assistidas pelo nosso ministério, pela igreja, para que elas possam saber que elas são amadas, são cuidadas, que cada kit desse é mais do que um bem material, é um gesto de carinho e de cuidado que o Senhor exerce sobre a vida dessas mães e dessas crianças por meio dessas mulheres tão honrosas da Igreja Batista do Bom Retiro e que aqui constroem esses kits com tanto carinho e com tanto amor. Por isso eu tomo a liberdade de abençoar a vida delas, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Eu queria te agradecer profundamente, porque fazer o bem para pessoas que a gente conhece é algo, a Bíblia nos ensina que é algo que até o ímpio faz, mas fazer o bem para quem às vezes a gente nem conhece, nem sabe, não sabe que fim levou, não sabe o nome, não sabe para onde vai, mas isso é literalmente fazer o bem para Jesus. Jesus vem justamente para esse tipo de pessoa que é carente. E no fim das contas todos nós somos. Sim, com certeza. Né? Se Deus nos abençoou financeiramente, nós temos outras carências. Mas seja qual for a nossa carência, Deus tem espaço suficiente para nos suprir nessa necessidade. Por isso eu, com muito carinho, eu queria trazer, eu falei isso quando estava falando com a Dani e com o Nelson, trazer à luz e trazer para o púlpito uma ação muito consistente, porque vocês já estão há muitos anos, e muito séria, que é feita aqui na igreja, mas é feita nos bastidores.
Porque eu sei que as mulheres não se importam, né? Vocês não fazem para aparecer. Não. Né? Aliás, a gente nem gosta. Nem gosta, eu sei que você nem gosta. Mas é preciso. Tem horas que é preciso, e é preciso dar honra a quem se desprende como vocês se desprendem. Pois é, a gente vê que a gente é muito mais abençoado, talvez até do que aqueles que estão recebendo, né? Porque, nossa, Deus tem suprido de uma forma assim maravilhosa, né? E a gente passa a reconhecer o que Deus tem feito, né? Sim. Quando a gente faz pelo outro e olha para a nossa própria vida, a gente reconhece como Deus tem sido bom conosco. Exatamente. Então, eu queria agradecer pela sua vida e também agradecer porque você aceitou essa demanda em honrar a igreja também em cuidar dos pequeninos. Né? Obrigada, pastor. Deus tem um carinho especial pela IBBR porque sabe que a gente também cuida dos pequeninos. Amém. E a gente agradece também, pastor, toda, né, a liderança da igreja, os pastores, todos eles, pelo cuidado também, né? E por estar assumindo também conosco esse compromisso, né? Isso é muito importante. Se você tem desejo de ajudar o Ministério Irmãos que Aquecem ou a ação social da igreja como um todo, você tem aqui na descrição todos os contatos para isso. Se você quer saber mais, quer implantar um projeto semelhante aí na sua igreja, entre em contato também. A gente fecha a ponte para você atender pessoas aí na sua região também. Compartilhe essa mensagem, manda essa mensagem para o pessoal que você conhece, que fala assim, mas o que a igreja faz pelos outros? Manda essa mensagem como exemplo para que eles vejam que muitas vezes a gente faz as coisas, não é escondido, mas a gente também não traz à mostra porque a gente faz pelo amor. Né? Então a ideia aqui é mais do que exaltar alguém, é te incentivar a ter uma atitude tão nobre quanto a que essas mulheres que a Cidinha representa, quanto essas mulheres têm. Então, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Tchau, tchau. Tchau. Gostou? Sim. Ficou legal?